Boa noite para quem já chegou, né, na nossa sala. Eu sou a Priscila, né, a gerente de marketing da Arden. Eu vou dar mais 2 minutinhos, né, para quem tiver que chegar e chegando. Então eu vou me apresentando enquanto isso, né. Primeiramente, eu queria agradecer muito à Intercultural pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho mais sobre a Alemanha, né, esse destino incrível para nós brasileiros e com certeza, poder apresentar um pouquinho da Arden, né, espero que seja uma universidade bem atraente, né, que motive vocês a realizarem esse sonho, né, que é fazer um programa de ensino superior, no exterior, tá? Eh, Deixa eu ver aqui o tempo. É, em respeito a todos que já chegaram, né, eu vou começando bem devagarinho. Fiquem à vontade para escrever, né, um pouquinho de pergunta, se vocês tiverem. No final eu vou dar uma olhada para tentar responder todas. E é isso, tá bom? Prazer estar aqui com vocês essa noite. Vamos lá. Então, eu gosto sempre de iniciar a apresentação, né, falando um pouquinho do destino, né, porque antes da gente escolher a instituição que a gente vai, é importante a gente saber os benefícios, e escolher o país, né, que eu pretendo, estudar. Então, vou trazer alguns dos benefícios da Alemanha, entre eles, né, a gente começa pela qualidade de vida, né, todos vocês, já devem ter ouvido falar muito bem, da qualidade de vida na Alemanha, principalmente esse equilíbrio, né, que, eles buscam entre o trabalho, a vida pessoal, a vida familiar. Tem muitas empresas hoje na Alemanha que já adotaram uma carga horária mais reduzida, né, quando a gente ia presencialmente ao trabalho, né, então existe essa preocupação, de trazer essa qualidade como comunidade, né, como um todo. Além disso, a Alemanha é a quarta maior economia da Europa, então várias, né, sedes de multinacional ficam localizadas na Alemanha, principalmente em Berlim. A gente nem precisa falar com relação à educação de alta qualidade que a Alemanha entrega para os estudantes domésticos e internacionais. A Alemanha também está localizada ali no centro da Europa, né, quando a gente olha no mapa, então facilita muito o deslocamento. Uma das grandes vantagens de ir para a Europa é essa facilidade de conhecer outros países, outras culturas, às vezes com poucas horas de carro ou uma curta viagem de avião. Então, a localização da Alemanha nesse ponto favorece muito essa questão. E um dos pontos que eu acho mais interessante, né, é o visto ser tramitado uma vez que o estudante chega. Tá? Então, a partir do momento que você decide para a Alemanha, você aqui do Brasil vai fazer só uma organização mesmo de vida, a matrícula na instituição, vai separar alguns documentos, compra a passagem e já pode viajar. Aí, quando você chega na Alemanha, né, você vai ter 90 dias para tramitar o seu visto, mas aí você já está lá, já está vivendo a experiência, o processo ele é mais simples do que quando a gente compara com alguns outros países, menos burocrático, então essa é uma grande, grande vantagem. É um país que está super aberto para a imigração, principalmente de brasileiros, né? Um grande exemplo é que hoje, na América Latina, se eu não me engano, é Brasil, El Salvador e mais algum outro país só que tem esse free access, que é o quê? Esse free path, ou seja, você não precisa de um visto nem de turista para entrar na Alemanha, né? Nem de estudante. O visto de estudante você aplica uma vez que você chega lá. Outros países como México, Colômbia, os estudantes precisam tramitar esse visto antes de viajar, então é uma super vantagem, além de que, né, quando o estudante está lá, ele vai poder estudar e trabalhar, depois só trabalhar, e tudo isso ele está contabilizando pontos para uma possível residência. Então, a Alemanha hoje tem sim vantagens para uma futura residência, uma cidadania, né? Eu não sou agente de imigração, eu não consigo entrar no detalhe desse processo, mas se vocês buscarem um agente de imigração, eu tenho certeza que vocês vão ver que realmente o processo é bem simples, e super, super possível, tá? Além das grandes oportunidades de trabalho, né?
Então, e quais são os benefícios de estudar um higher education, um ensino superior na Alemanha? Tá? O primeiro ponto, né? Qualquer programa da Arden, tá? Ele vai ser 100% em inglês. Aí a gente já quebra uma barreira, já quebra uma objeção com relação à Alemanha, que normalmente é com relação à língua, né? Então, os programas na Arden, eles vão ser 100% em inglês, todos. Além disso, o programa de Higher Education de ensino superior na Alemanha vai garantir a você, estudante, permissão de estudo e trabalho. Ou seja, durante o seu programa de graduação, pós-graduação ou MBA, você vai poder estudar e trabalhar, tá? Vai ter essa vantagem. E depois que você conclui o seu programa ou de graduação ou de pós-graduação, independente da duração desse programa, tá? Você vai estar né, vai poder aplicar para a extensão dos 18 meses de permissão de trabalho full-time. Então, a gente tem esse Post-Study Work Visa, esse visto pós-estudo, só de trabalho, com duração de 18 meses. Tá? Uma super vantagem, principalmente para colocar ali em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na universidade, ali no mercado de trabalho na Alemanha, em Berlim principalmente, melhorando o currículo, colhendo os frutos, abrindo oportunidades e ganhando em euro, né? Que a gente sempre prefere, né? Quando a gente tem opção, é sempre bom ganhar em euro. Tá? E por que Berlim, né? Berlim, eu não preciso falar sobre a questão cultural, histórica, né, a quantidade de museus e de história que tem naquela cidade. Eu acho que ela é muito famosa e conhecida por todos esses detalhes. Eu gosto de trazer alguns outros pontos interessantes que são, né? É uma cidade extremamente multicultural, tá? Então, assim, de 3,5 milhões de habitantes, 500 mil são estrangeiros. Então, é uma cidade onde recebe muito bem o estrangeiro, é uma cidade que sabe conviver com as diferenças, principalmente com relação à língua, né? Quando a gente fala, putz, a universidade tem programas em inglês, legal, mas se eu sair na rua, eu vou ter que falar só alemão? Não adianta para mim. Não, pelo contrário. Berlim é uma cidade onde grande parte da população fala inglês, pelo menos o inglês intermediário. Então você consegue ir na padaria, ir no mercado falando inglês, você consegue sim entrar no mercado de trabalho, tá? Inclusive, em breve a gente vai ter uma masterclass só sobre trabalhos em Berlim com a Dina, que é a nossa consultora de carreira. Tá? Ela fica lá em Berlim, na Arden, dando essa consultoria de carreira, de trabalho. Então, ela vai vir trazer essas impressões, né, e realidades com relação a esse tema. Né? Eu convido vocês, para quem tiver interesse, procurar Intercultural. Eles vão ter o link para o acesso para vocês participarem. Então, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse ponto do trabalho e como que, sim, em inglês é possível entrar no mercado de trabalho. Claro que eu vou ter que ter um inglês bom, né? Tanto para entrar na faculdade quanto para entrar no mercado de trabalho, tá? Além disso, Berlim tem a sede de grandes multinacionais, tem um networking gigante com grandes nomes do mundo corporativo e é a capital das startups na Europa. Então, assim, tá pipocando trabalho novo, principalmente na área de tecnologia, de marketing, né, de inovação. Então, se você é dessa área, você já tem essa vantagem competitiva, mas também se é de outra área, eu acho que se dedicando, né, ao programa e fazendo uma busca bem concentrada, esperando tempo a tempo, você com certeza consegue entrar aí na sua área, né, na Alemanha. Além disso, um ponto super importante é a questão do custo de vida. Tá? Então, o custo de vida hoje em Berlim, quando a gente compara com outras cidades, grandes cidades na Europa, você vai perceber que o custo de vida ele é mais baixo, tá? Com relação ao quê? Quando eu falo custo de vida, né? Eu estou falando de acomodação, de alimentação, de transporte, né? Então, você paga menos por tudo isso em uma cidade tão boa ou até melhor que outras, ali, outras capitais da Europa, tá? O que torna a cidade, né, super atrativa para os estudantes internacionais. Passando esse ponto, né, de, ok, o país, vantagens do país, o porquê eu devo ir para a Alemanha, porquê eu devo ir para Berlim, vamos entrar no processo de visto, que ele é muito, muito simples, tá? Basicamente, o passo a passo é vocês fazerem uma matrícula no curso, tá? Vão receber a carta de oferta. Com a carta de oferta em mãos, você
paga o depósito inicial e recebe a carta de confirmação da matrícula. Com essa carta de confirmação de matrícula, você já mostra para a imigração da Alemanha que você tem o objetivo de estudo, tá? O que facilita a entrada. Chegando lá, você vai ter então 90 dias para apresentar a seguinte documentação, tá? O seu suporte financeiro, que ele é feito na Alemanha através ou de extratos bancários ou através da conta bloqueada, tá? Nessa parte financeira, a imigração da Alemanha vai querer ver um valor mínimo na conta de 10.332 euros por ano, tá? E aí eu gosto de reforçar que se você for fazer uma graduação que tem duração, por exemplo, de 3 anos, nesse caso você vai apresentar o valor somente para o primeiro ano, tá? Você apresenta para o primeiro ano, já recebe o visto para os 3 anos, né? Dado raras exceções. Você vai precisar apresentar um comprovante de endereço na Alemanha, tá? Isso, a gente dá esse suporte também. Uma vez que vocês chegam na Alemanha, chegam em Berlim, a Arden tem um Student Service muito completo, onde a gente vai te ajudar a preencher os formulários, organizar a documentação, conseguir o comprovante de endereço, isso tudo a gente dá esse suporte, mas é legal saber, né, esse passo a passo. E o seguro de saúde alemão, que também é obrigatório, tá? Então, para quem vai ficar esse longo período na Alemanha, eles pedem que você, né, faça adesão ao seguro de saúde. Vale lembrar que ele não é um seguro de saúde válido somente dentro da Alemanha, você também tem cobertura em outras cidades da Europa, então você pode viajar à vontade, né, assim que as fronteiras abrirem. Né, mas agora com a vacina, eu acho que isso tudo vai passar bem rapidinho. Vale lembrar também que a Alemanha tem o Family Reunification Visa. Que visto é esse? É o visto para a família. Ou seja, se eu tenho um cônjuge, se eu tenho, né, um parceiro, ou se eu tenho filhos, eu posso levar toda a minha família para a Alemanha e eles vão ter o benefício de meu cônjuge vai poder só trabalhar e meus filhos vão poder entrar numa escola local, uma escola pública, sem gastos adicionais para estudantes internacionais, o que é uma grande, grande vantagem, tá? Então, se vocês estiverem, né, em família, é possível que todos viajam juntos, sim, tá? E a Arden, né? Então, agora a gente mergulha mais no universo da universidade. A Arden, ela é uma universidade inglesa, é uma universidade que nasceu na Inglaterra. Ela hoje tem 4 campos na Inglaterra, todos focados em estudante doméstico, tá? Ela já está no mercado há mais de 23 anos, tem muitos programas na área de tecnologia da informação, marketing, finanças, contabilidade. A gama de programas é muito, muito grande. E há 3 anos, a Arden decidiu abrir seu primeiro campus fora da Inglaterra, que é o nosso campus de Berlim. Tá? Então, o campus de Berlim é o campus hoje destinado a receber estudantes internacionais. Já estamos em Berlim há 3 anos. O campus é super bacana e a grande vantagem da Arden, além da qualidade de ensino, qualidade de professores, localização, essa pegada inovadora, né, bem de tecnologia mesmo, bem hands-on, mercado de trabalho, é que ao final você recebe uma certificação válida na União Europeia, mas também válida e aceita dentro da Inglaterra, tá? Então esse é um grande diferencial para o seu currículo acadêmico. Então foi uma pequena apresentaçãozinha, né, da Arden. E alguns dados e informações interessantes, né? Então, 96% dos graduados na Arden conseguem um emprego ou iniciam outro programa. O que isso quer dizer? 96% dos nossos estudantes permanecem em Berlim após a conclusão do seu primeiro curso, tá? Então, eu acho que isso é um dado interessante que mostra que sim, eles conseguem trabalho, né, e tem esse interesse em permanecer e continuar um programa de vida
em Berlim, nem que seja por mais 1, 2 anos, né? Então, acho que isso é um dado bem, bem interessante. Eu gosto sempre de reforçar que os nossos programas são 100% em inglês, focados em empregabilidade, como eu falei, e o nosso processo de admissão, ele vai levar em conta as experiências profissionais de vocês, tá? E as qualificações prévias. Então, junto com todo, né, formulário de matrícula, etc., a gente vai sempre pedir um currículo em inglês, e nesse currículo é bem importante colocar as qualificações mais importantes, né, porque isso vai ser levado em conta no processo de admissão. Então, entrando um pouquinho mais sobre a aprendizagem, né, a gente tem o que é chamado de Blended Learning. Eu gosto de reforçar que o Blended Learning já existia antes da pandemia, tá? Então, não foi algo que surgiu para cobrir essa necessidade de programas online, tá? Ele já existia antes. E como que ele funciona? O Blended Learning, ele vai dividir a sua carga horária em dois processos, tá? O primeiro é o presencial, então você vai presencialmente para a universidade 2 vezes por semana, onde você vai estudar 4 horas por dia, tá? Nesses 2 dias, ou seja, a gente tem uma carga horária de 8 horas presenciais por semana, e a gente tem uma carga horária de 25 horas e meia online, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês vão ter flexibilidade e possibilidade de organizar o timetable de vocês da maneira que funcionar melhor dentro da realidade de vocês em Berlim, tá? Então vão ter sim 2 dias, 4 horinhas só que vocês vão precisar ir presencialmente na universidade, mas o restante vocês podem adaptar. O que isso quer dizer? Se vocês conseguirem, por exemplo, um trabalho durante a manhã, vocês podem estudar à noite, ou vice-versa, ou nossa, meus dias estão muito corridos, eu quero colocar também algumas aulas no sábado, domingo, é super possível, super viável, tá? As aulas, elas são online, elas são gravadas, e vocês vão precisar só cumprir os deadlines dos projetos, né, das tarefas, que a gente vai ter sempre uma data a cumprir, uma data limite para fazer a apresentação, e isso vai ser levado muito em conta na hora da avaliação de vocês. Além disso, né, a nossa plataforma online, ela é super robusta, os programas, eles são todos divididos em módulo, a gente tem uma biblioteca virtual, a gente vai ter fóruns onde vocês podem conversar com outros estudantes, com tutores e professores, e a gente tem uma plataforma, uma área destinada só para carreira, onde vocês vão ter dicas de busca de emprego, a gente fornece sempre um workshop, então tem sempre alguém da indústria, do mercado de trabalho que vem ou online ou presencialmente, né, quando possível, para falar com vocês sobre esse mercado, sobre as oportunidades. Então a gente busca sempre ter essa interação da cultura local com os estudantes para que vocês possam cada vez mais e mais rápido se sentir parte realmente da comunidade, não só em questões acadêmicas, mas também profissionais, tá? Então, a gente tem essa flexibilidade, né, nos horários. E aí, como eu mencionei, a gente tem o Career Center, onde a gente fornece aos estudantes suporte na busca de emprego e estágio, tá? Aconselhamento de carreira em inglês e em português, porque a Dina, ela é alemã, mas ela já morou em Portugal, então ela fala português de Portugal, se vocês precisarem. E a gente tem sempre, como eu mencionei, workshops e apresentações relacionadas à carreira, inclusive a carreira não só com relação à projeção de trabalho, mas também acadêmica, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma graduação, não sei que pós eu faço, eu estou com muita dúvida para onde eu sigo, a gente também dá esse tipo de aconselhamento, tá? Então, é bem, bem bacana. Como eu mencionei, a gente vai ter a Masterclass, onde a Dina vai vir falar com vocês sobre as oportunidades de trabalho, tá? Então, fiquem atentos. E a gente tem o suporte com a acomodação, né? Nesse suporte, a gente ajuda vocês antes de chegarem em Berlim, ou se vocês quiserem ir para Berlim, pegar um Airbnb ou um hostel para as primeiras semanas, para os primeiros dias, é possível, e aí lá a gente consegue dar esse suporte, ou antes de viajar, tá? Então, nesse suporte, a gente vai conseguir o registro que vocês precisam apresentar para o visto. A gente vai dar aconselhamento com relação aos contratos de aluguel, para que vocês tenham esse registro de forma legal e bem organizada.
e a gente tem uma grande experiência aí no mercado imobiliário, ou seja, diferentes bairros, diferentes tipos de acomodação. Ah, eu quero só um quarto, não, eu quero um apartamento. Então, isso tudo a gente consegue discutir e auxiliar vocês também. E a gente tem bastante flexibilidade nas datas de início e nas formas de pagamento, tá? Então, qualquer um dos nossos programas vão ter 5 datas de início no ano: fevereiro, abril, junho, setembro e novembro, tá? Isso fornece bastante flexibilidade para vocês iniciarem realmente quando for melhor, e a gente tem a flexibilidade na forma de pagamento, tá? Na forma de pagamento, eu tenho esse valor, que é um valor cheio de uma pós-graduação. Hoje estamos com bolsas de estudos, tá? Então, esse valor ele está bem inferior. Então, como é que funciona, né? Quando vocês fazem a matrícula, para conseguir a carta de confirmação, é preciso efetuar o depósito inicial. Esse depósito inicial, ele precisa ser num valor mínimo de 1.000 euros, tá? Isso eu estou falando com relação à parte da escola. Óbvio que tem outras taxas envolvidas, tá? Então, leve em consideração a ideia geral, tá? Do parcelamento. E aí, pago esses 1.000 euros, vocês já estão aptos para viajar, tá? Chegando em Berlim, vocês conseguem parcelar o programa de vocês em até 3 vezes, tá? A primeira parcela quando vocês chegam, a segunda parcela 3 meses depois e a terceira parcela 3 meses depois da segunda. Ou seja, vocês têm até 6 meses para quitar o programa, tá? Então, a gente tem essa flexibilidade também, que óbvio é para facilitar o processo, mas é bem flexível, né? Ah, putz, eu prefiro já pagar tudo antes, ou não, eu quero chegar a pagar 50%, isso tudo vocês podem discutir com o pessoal da Intercultural, que eles fornecem ainda mais opções de parcelamento e benefícios, né, para formas de pagamento para vocês. Outro super benefício é que todo estudante que se matricula com a gente, tá? Ele ganha um nível de alemão de graça, tá? Então a gente fornece ao estudante uma bolsa de estudos para o nível A1 de alemão, que normalmente tem duração aí de 8 a 10 semanas, com uma carga horária de 3 horas por semana. Tá? Então, fechando qualquer programa com a gente, vocês vão garantir aí o nível A1 de alemão para já ir, né, se ambientando com a língua, já conseguir no mercado falar inglês e soltar umas palavras em alemão, já ir se sentindo parte da comunidade, inspirando vocês, né, claro, a seguir aprendendo essa língua, porque a experiência ela vai além, né, do currículo acadêmico que a gente vai apresentar aqui agora, ela vai muito com essa imersão cultural, né? E se eu vou ficar na Alemanha ou se eu vou voltar para o Brasil, se eu conseguir colocar mais bagagens nessa mala, né? Como curso universitário, alemão, experiência profissional, mais rica, né? Se torna essa experiência. Então, os programas de graduação, tá? Que programas de graduação eu tenho hoje no nosso campus de Berlim? Hoje, no meu campus de Berlim, eu vou ter a graduação em Business, Business com foco em Marketing, Turismo, Healthcare Management, Contabilidade e Finanças e Human Resource Management, tá? Então, eu tenho essas opções de graduação para vocês. Todas essas opções vão ter as 5 datas de início e a duração de 3 anos, tá? O custo sem bolsa, tá? O custo full é de 8.000 euros por ano, tá? E o processo de admissão, ele é muito simples, tá? Segura que já vou falar das bolsas, tá? O processo de admissão, ele é muito simples, então eu vou precisar só do formulário de aplicação, a cópia do passaporte, a comprovação acadêmica, ou seja, o diploma e o histórico escolar traduzidos para o inglês, o currículo em inglês, como eu mencionei, uma carta de intenção, né, do porquê eu quero fazer esse programa. Essa carta, ela é essencial para a gente aplicar a bolsa de estudos e o IELTS 6.0 ou equivalente. Tá? Então, eu preciso de um IELTS 6.0 ou equivalente. Eu vou apresentar para vocês as equivalências que eu aceito. Com relação à graduação, eu gosto sempre de reforçar que se você tiver no ensino médio, tá? No terceiro ano do ensino médio e quer fazer o programa de graduação na Alemanha, como a Alemanha tem um ano a mais de ensino médio, de high school, você vai precisar passar pelo Foundation Year, tá? Que pode ter duração de 6
ou um ano, 6 meses ou um ano. Então, esse programa que tem duração de 3 anos, ele passa a ter duração de 3 anos e meio a 4, tá? Agora, se você fez o ensino médio, já passou por outra graduação, fez algum tecnólogo, ou tem uma grande experiência no mercado de trabalho, a gente consegue avaliar caso a caso para eliminar a necessidade do foundation, tá? A vantagem do foundation também é que o nível, a exigência do nível de inglês, ela cai. Então, se você for uma das pessoas que entra nesse perfil, conversa com o pessoal da Intercultural, eles com certeza vão conseguir aconselhá-los da melhor maneira possível para que a gente consiga fazer essa entrada na universidade de uma forma mais tranquila. Então, com relação aos testes de inglês, né, eu aceito o IELTS, como eu mencionei, 6.0, aceito Cambridge, TOEFL, o Pearson e o Duolingo. Então, o Duolingo é um teste super rápido, fácil e bem mais barato. Então, se vocês têm intenção de fazer qualquer programa universitário, é bem interessante fazer uma dessas provas. Eu acho que o Duolingo veio para facilitar e simplificar todo esse processo, tá? Mais um benefício, tá? Então, para quem fechar a graduação com a gente, né, como parte do nosso comprometimento com o desenvolvimento da carreira dos estudantes, a gente está fornecendo uma bolsa de estudos integral, ou seja, de 100% para todos aqueles que fecharem a graduação de uma pós-graduação, tá? Ou seja, se eu fecho os 3 anos de graduação, me formo na Arden, eu vou ganhar a bolsa integral 100% da pós que eu escolher, tá? Isso é um super benefício que está super de pé, valendo. Essa bolsa ela é válida para aqueles que fecharem o programa full, esse preço cheio, sem a outra bolsa que eu vou apresentar, tá? Mas é super interessante porque com um programa desse, né, 3 anos de graduação, mais um ano de pós, eu estou falando aí de um programa de 5 anos e meio na Alemanha. Por quê? Concluído a graduação e após, eu posso aplicar para o Post-Study Work Visa, ou seja, eu posso ter mais 18 meses só de trabalho na Alemanha, tá? Então, é bem, bem interessante, um projeto de vida com uma experiência super rica acadêmica e profissionalmente, né? Então, pós-graduação. Pós-graduação que temos são Data Analytics and Information System Management, tá? Data Analytics and Marketing, Engineering Management, IT Security Management e o Project Management. Então, a gente cobre áreas de marketing, de engenharia, de business, de TI, então é bem, bem interessante. E a gente tem o MBA também, tá? Todos os nossos programas de pós-graduação, incluindo o MBA, vão ter duração de um ano, vão ter as 5 datas de início e o custo, né, full cheio da pós é de 15 mil euros e do MBA de 16.500, tá? O processo de admissão, ele é muito parecido com o processo da graduação, a diferença é que eu preciso de mais experiências profissionais para poder fazer o aceite do estudante no nosso programa de MBA, tá? Então é bem, bem importante o currículo, principalmente para os programas de pós-graduação, tá? E agora eu entro nos detalhes das bolsas de estudo, finalmente. Então, eu estou com bolsas de 50% de desconto, né, para todos os programas de pós-graduação, e eu tenho bolsas de 25% de desconto para todas as graduações. Isso para quem for iniciar nossos programas entre abril e novembro de 2021, tá? O que isso quer dizer, gente? O valor de 15 mil euros da pós cai para 7.500, tá? O ano, programa de pós-graduação. Lembrando que eu estou falando de um ano de programa de pós, mais os 18 meses de Post-Study Work Visa. A graduação de 8 mil, ela vai cair para 6 mil o ano, tá? Lembrando que também após a graduação é possível aplicar para o Post-Study Work Visa. Então, a gente está falando sempre de um período a mais só de trabalho, quando a gente fala de Alemanha, que torna um destino bem, bem, bem interessante, tá? Então, o pessoal da Intercultural já tem essas bolsas de estudo, já tem essa informação. Se vocês se interessaram, procurem, falem com eles. Eu também fico super à disposição para ajudar a entender um pouco melhor sobre os nossos programas. Eu tenho aqui as lâminas com mais detalhes de cada um dos programas, como modo, né, os módulos,
quais são as matérias estudadas em cada ano, a progressão de carreira, né, onde eu posso trabalhar depois que eu me formar. Só que eu não vou entrar nesses detalhes, senão a gente torna a apresentação muito, muito cansativa. Eu vou passar para vocês um pouquinho mais devagar, porque aí se vocês tiverem interesse, depois a gente pode mandar para vocês, sem problema nenhum, né? Então aqui está um programa de marketing, aqui eu tenho alguns detalhes do nosso programa de graduação em turismo, em Healthcare Management, que é uma graduação interessante para quem tem interesse de abrir uma clínica ou, né, gerir uma clínica, né, na área da saúde, entre outras. Contabilidade e finanças também, uma área bem interessante, com um mercado de trabalho bem ativo, né, no mundo inteiro. E os programas de pós-graduação, né, aqui eu tenho o de TI, aqui de marketing. É bem legal que o de marketing ele tem essa parte do data analytics, que ele vai realmente fazer aquela métrica de campanhas, que hoje está super em alta e super, super utilizado para o marketing digital. O Project Management, que hoje tudo é um projeto, né? Então, independente da área que você trabalhe, hoje a gente sabe que uma apresentação é um projeto, montar um carro é um projeto, então ela é um master que encaixa em diversas áreas diferentes. O IT Security Management também super, super, tudo relacionado a TI hoje, né? A gente é um mercado de trabalho aí que só cresce. O Engineering Management também é bem interessante para trabalhar né, na questão de operações, diretoria, gerente de produtos, né? Então é bem legal. E o Master of Business Administration, que é o MBA, também super procurado, bem interessante. Hoje ele está saindo com a bolsa de estudos por 8.250 o ano, né? Depois você pode ainda ficar em Berlim para aplicar tudo que você aprendeu no mercado de trabalho, pode trabalhar enquanto estuda. Então, são programas bem hands-on, bem mercado de trabalho, empregabilidade. E aqui eu tenho alguns feedbacks de alguns estudantes. E é isso. Espero que eu não tenha falado muito rápido, tá? Às vezes eu falo muito rápido, mas espero que eu tenha passado de uma maneira geral as informações que são importantes para vocês. Espero que vocês tenham tido bastante interesse em ir para a Alemanha, em estudar com a gente, e eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu acho que não, né? Eu acho que não, acho que está tudo tranquilo. Bom, então contem com o pessoal da Intercultural, ficamos à disposição e uma boa noite aí para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Não percam os outros webinars, que eu acho que as instituições estão bem interessantes, né? Eu acho que vale sempre a pena, quanto mais a gente conhece, mais poder de escolha a gente tem, tá? E boa sorte, que vocês concretizem aí esse sonho, esse objetivo tão enriquecedor que é fazer um programa, né, de estudos no exterior, tá bom? Então venha para a Alemanha, venha para Arden e é isso. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.